A morfologia do HTML. Nós veremos então de que forma é que a formatação do HTML está organizada. Ela essencialmente baseia-se num documento de texto, se quiserem, um ficheiro de texto. De texto por oposição a binário, não são dados quaisquer ou que estão guardados nestes ficheiros. Os bytes correspondem a codificações de caracteres. Não é? Portanto, eles podem ser facilmente produzidos num editor de texto, até num processador de texto. Aquilo que eles têm de característica é o facto de haverem constituintes especiais que alteram essa formatação. Só que esses constituintes especiais vão ser também eles texto. Portanto, esses caracteres de texto vão então permitir-nos fornecer, indicar essa tal formatação. E nós vamos ver então que há diferentes constituintes num documento HTML. Nós já falámos um pouco anteriormente de anotações. Não é? Portanto, as anotações vão nos permitir fazer grande parte dessa mesma formatação, mas há outro tipo de constituintes, como os atributos, ou as que são parte de algumas anotações, ou das entidades. Não é? Portanto, as entidades têm também um papel especial para introduzir caracteres ou strings, sequências de caracteres nos textos. Veremos também que podemos introduzir comentários na nossa formatação e há um elemento especial no início, uma declaração que deve preceder toda esta formatação como uma espécie de um preâmbulo. Bom, vamos começar então pelas anotações. Não é? As anotações são a componente fundamental desta formatação e elas têm uma característica distintiva, eu já referi, as tais chavetas angulares, os sinais de menor e de maior. Elas são sempre iniciadas por um nome, imaginem uma única letra ou duas letras, como B ou HR, como estes exemplos que temos aqui em cima. E podemos pensar nestas anotações como uma espécie de um comando, não é? Portanto, uma ordem que eu estou a dar para executar uma formatação. E estes nomes são o vocabulário que o HTML utiliza para fazer a formatação, não é? Portanto, estes nomes de comandos. Eles são frequentemente mnemónicas, no sentido de que nos ajudam a lembrar de um nome, de uma palavra ou de uma expressão. Por exemplo, aqui o BR são as letras iniciais da palavra break, que introduzem uma quebra, e HR são as letras iniciais da expressão horizontal rule, portanto faz uma régua horizontal. Não é? Portanto, como vocês podem ver, na definição do HTML, ou sobretudo das primeiras versões do HTML, presidiu uma ideia de tornar a linguagem muito concisa, não é? Portanto, permitindo que pudessem ser escritos com anotações muito pequenas. Para complementar esta ideia de anotação, há esta outra ideia de contentor, ou seja, o espaço que é delimitado por duas anotações que têm o mesmo nome, se quiserem, o mesmo comando. É? Portanto, existem pares de anotações com o mesmo nome, em que uma é uma anotação de início e outra é uma anotação de fecho. É? A anotação de fecho, por exemplo, barra B ou barra P, vai então complementar uma outra anotação semelhante,
mas que não tinha essa barra. Portanto, eu tenho sempre, então, numa anotação de fecho, a barra e depois o nome que é idêntico ao nome que abriu. Por exemplo, aqui este barra B vai fechar este B. Não vai fechar este B. Este barra B vai fechar este B aqui. Não? Portanto, neste exemplo, podemos também ver que os contentores podem aninhar uns dentro dos outros. Não é? Posso, dentro de um contentor, ter não só textos, como textos anotados. Não é? Textos que, por sua vez, têm as suas anotações, não é? E cada fecho emparelha com o início mais recente que ocorreu de uma anotação com o mesmo nome. Estas anotações podem ter atributos. Se eu posso pensar numa anotação como se fosse um comando, não é? Os atributos são uma espécie de opção que eu posso dar a estes meus atributos, ou uma espécie de parâmetro que eu posso a estes meus comandos, não é? Uma espécie de parâmetro. E vemos aqui exemplos de atributos simples que eu posso acrescentar a uma anotação de início, uma anotação de fecho, não é? E os atributos simples são uma única palavra, sem espaços. Por exemplo, eu aqui, este elemento de input, estou a dizer que ele está disabled, não estará a funcionar neste momento. Ou esta opção, reparem que esta opção está no contentor deste select e é ela que está correntemente selecionada. Estes atributos simples têm um valor binário, o que significa que se eles estão presentes, o seu valor é verdade. Se estiverem ausentes, o seu valor é falsidade. Portanto, aqui, implicitamente, esta opção não está selected. Atributos mais complexos são pares nome-valor. Portanto, em vez de eu ter o nome, que serve um valor binário que está presente ou ausente, aqui eu tenho um nome, um igual e um valor. Não é? Portanto, esta estrutura é importante. Nome, sinal de igual e valor. Os valores são strings e podem eventualmente ser omitidas as aspas que denotam essas strings. Eu posso ter, por exemplo, um valor numérico. Se eu tiver strings, elas vão ser delimitadas ou por aspas ou por clicas. Não é? E dentro delas não podem ter os próprios caracteres de delimitação. Nós estamos aqui a ver situações em que eu tenho um ou outro, por exemplo, aqui eu uso aplica e termino também com aplica, aqui eu não uso nada, não é? Aqui eu uso aspas, porque precisamente eu quero usar uma aplica como valor da string. Notem que neste caso o valor do width é 50, não é? Não tem aspas. Aqui o valor deste atributo alt é isto tudo, sem as aspas e incluindo aplica. Aqui eu uso aplica, não é? E portanto, há uma situação semelhante. O valor é aquele. Portanto, relembrando, as anotações de início podem ter atributos, que podem ser simples ou podem ser compostos, mas sempre nos de início, não é? E a ordem desses atributos é irrelevante. O que significa que se eu mudasse esta ordem, o significado desta anotação era precisamente o mesmo. Além destes, temos também as entidades. Não é? As entidades servem como uma forma de introduzir uma sequência de caracteres, muitas vezes uma sequência de caracteres que não poderia ser escrita de outra forma. Ou, este caractere, não é? Muitas vezes, é o uso mais frequente para quem começa a escrever HTML. O exemplo clássico é este. Como é que eu faria para escrever um sinal de menor em HTML? Bom, posso usar uma entidade como esta, não é?
o sinal de maior com o greater than. Portanto, neste mecanismo de substituição, não é, em que eu substituo esta sequência por este valor, como, por exemplo, no caso dos macros do pré-processador do C, não é? O que é feito é uma substituição no momento em que é feito o parsing do HTML. Portanto, nessa altura, tudo o que começa pelo i comercial até que aparece um ponto e vírgula é o nome de uma entidade e essa entidade então é substituída pelo seu valor. Existe um conjunto de entidades pré-definidas que são sempre reconhecidas por qualquer processador XML, mas, ou HTML, e no caso nós temos aqui esses exemplos pré-definidos como o ampersand, ou less than, greater than, o outro, o apóstrofe, né, que são aqueles caracteres que nós já fomos vendo que fazem parte da própria morfologia do HTML. Vamos ver agora um pouco sobre textos. Textos no HTML são tudo aquilo que não é anotação. Por exemplo, aqui agora eu estou a destacar não as anotações, mas o texto que elas formatam. Neste caso, isto é texto, as anotações são comandos, mas eu posso ter um bloco, como este bloco CData, que me permite incluir no seu contentor, ou nesta espécie de contentor, não só o texto, como as próprias anotações. Isto é uma maneira alternativa à utilização de entidades para poder incluir na formatação este tipo de elementos. Como podem notar, esta sequência de caracteres do CData vai então terminar desta forma particular, né? com esta string fechar parênteses retos duas vezes e o sinal de maior. Portanto, isto permite de uma certa maneira, escapar ao parsing normal do HTML, mas os blocos CData não podem ser aninhados uns dentro dos outros. Eu não posso ter, portanto, mais do que um dentro do... Se eu tiver mais que um no mesmo fecheiro, eles têm que estar em blocos perfeitamente isolados. É relativamente, no contexto pouco usado, no contexto do HTML, mas pode ser útil, por exemplo, se eu quiser incluir programas em HTML. Porquê? Porque quando eu escrevo um programa, os sinais de menor e maior são frequentemente usados. O programa é sobretudo o sinal de menor. E, portanto, desta forma eu garanto que estes caracteres não vão ter uma interpretação especial no contexto do HTML. No HTML eu também posso ter um comentário. O que está destacado em cor de laranja é precisamente esse comentário, né? Que pode ser usado não só para fornecer alguma documentação sobre aquilo que faz a formatação, como também para inativar a formatação. Portanto, eu posso ter todo um bloco de HTML e torná-lo inativo, colocando dentro do comentário. Mas eu não posso, por exemplo, colocar um comentário dentro de uma anotação. Imaginem que o objetivo seria tornar inativo um determinado atributo, eu não posso comentar apenas o atributo. Não é? Portanto, isso não é uma utilização válida de um comentário. Depois de eu criar um comentário, a string 2, portanto, os comentários começam sempre por esta sequência e terminam sempre por esta sequência. Não é? A partir do momento em que eu começo um comentário, eu só posso ter 2 sinais de menos seguidos se isso for o fim do comentário. Os comentários, como acontece em muitas linguagens de programação, talvez até
quase em todas, não em todas, não podem ser aninhados uns dentro dos outros, tal como também vimos já acontecer para os blocos CDI. E finalmente temos a declaração de tipo. Não é? A declaração de tipo aparece no início do documento HTML. Não é? A partir dela aparece uma anotação, mas não é. Notem que antes do nome tem um ponto de exclamação, não é? O que não a torna uma anotação válida. Não é? Também não é exatamente um comentário. Não é? Se tivesse um comentário, precisaria logo a seguir ter os dois sinais de menos. E existem declarações de tipo para diferentes versões do HTML. Esta que está aqui no exemplo é especificamente a anotação usada no HTML5 e é aquela que nós vamos estar a usar em todos os trabalhos que fizermos nesta unidade curricular. Portanto, existem declarações parecidas para outras versões do HTML e até para outras linguagens que são da família do HTML, mas que não são exatamente HTML, que não são linguagens de anotação.